Para muitas mulheres, infelizmente, o ambiente de trabalho pode ser ameaçador. Nos últimos 6 anos, as varas de justiça que tratam do assunto registraram mais de 27 mil ações de assédio sexual. E este ano, as denúncias aumentaram mais de 20%. Os dados são do Tribunal Superior do Trabalho. Esta mulher foi vítima de assédio sexual no trabalho por 2 vezes. Na última, as investidas dos chefes chegaram a um ponto que ela teve que pedir demissão. Nos 2 eu fui bastante assediada, inclusive pedindo para sair uma vez porque eu não estava aguentando e sofria calada, né? Eu tinha, eu acho que um pouco de medo e também vergonha de expor o que estava acontecendo. Casos como esse cresceram em 2021. Só nos primeiros 6 meses, as varas do trabalho registraram 1.477 processos de assédio sexual, 21% maior que o mesmo período do ano passado. E os setores que têm mais reclamação são de comércio, serviço e indústria. O assédio sexual passou a ser crime em 2001, um crime geralmente difícil de provar. Segundo especialistas, é preciso implantar uma política de conscientização para prevenir e combater o assédio sexual no ambiente de trabalho. E as empresas devem ficar atentas às condutas dos funcionários. Esta psicóloga explica que o assunto é muito sério e que pode provocar vários prejuízos à vítima. O assédio sexual no trabalho gera uma desestabilização emocional que pode fazer com que a vítima sinta medo, vergonha e culpa que não tem e se isole. E pode também afetar a sua autonomia, autoestima e a produtividade, e afetando a saúde física e psíquica de tal forma que ocasione afastamentos por doenças, insatisfação e muitos desligamentos do trabalho. E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o advogado trabalhista André Costa. Olá, André, boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Rafaela, grande prazer falar contigo e com todos da TV Justiça. Prazer é nosso, André. Bom, nós apresentamos na reportagem alguns dados que indicam aumento de 20% das denúncias e quase 30 mil ao longo de 2015 para cá, 30 mil ações envolvendo assédio sexual. Qual é a leitura que o senhor faz desses dados? Temos subnotificação? Como é que o senhor avalia? Nós temos visto, atuando há algum tempo nessa área, que cada vez mais as vítimas, e predominantemente as mulheres, têm se levantado e têm observado que essa conduta, primeiro, não é normal e, segundo, é inaceitável. Então, esse crescimento, por um lado, é positivo, que mostra esse reflexo, e, no segundo momento, ele ainda é negativo porque a subnotificação ainda é uma realidade. Bom, esse tipo de assédio é crime desde 2001. Infelizmente, a prática ainda é recorrente nas empresas. A que o senhor atribui? A gente precisa de uma conscientização maior, uma política, campanhas educativas, ou falta divulgação? A mulher, às vezes, tem medo de denunciar? Eu acredito que tudo isso faz muito sentido, Rafael. Eu acredito que ainda há uma subnotificação, porque os casos de assédio sexual normalmente não começam com uma potência máxima. Normalmente começam com pequenos testes, que são brincadeiras que se referem à intimidade da funcionária e do funcionário. E aquele colaborador ou colaboradora que se sente vítima tem medo e vergonha de relatar. Eles tendem a dizer que aquele chefe ou aquela chefe é alguém sem noção. O problema é que esse comportamento tende a crescer. Então é importante identificá-lo desde o princípio. E quais são os indícios de que essa prática ocorre e o que fazer? Quais são os elementos que essa vítima precisa guardar ou as provas, enfim, para que o crime seja materializado? Eu diria que no primeiro momento, todo comentário de um líder, um homem ou uma mulher, que se refira à vida íntima e pessoal de um funcionário deve ser evitado. Então, às vezes, o funcionário chega ali para trabalhar e o chefe comenta, nossa, você está de mau humor, o que aconteceu? Brigou com o marido, brigou com a esposa? Esses comentários já podem ser interpretados como pequenos testes de analisar a vida íntima e eles não são bem-vindos. A vítima, por sua vez, deve documentar e guardar tudo aquilo que for possível. Se teve uma mensagem, um e-mail ou algo digitado na rede social, preserve, não exclua isso. Mas mesmo que você não tenha nenhuma prova, relate o que aconteceu com riqueza de detalhes, porque a pessoa que comete assédio normalmente tem uma prática reiterada. Então, em entrevistas especializadas, você vai ver que esse comportamento se replica com vários funcionários.
A empresa também pode ser responsabilizada, doutor André? Exatamente. A empresa, em caso de omissão, ela pode ser responsabilizada por casos de assédio sexual. Então, uma vez que ela foi cientificada e deve ter canais de denúncia imparciais e seguros para isso, ela tem a obrigação de tomar uma atitude, senão ela vai ser responsabilizada judicialmente. Eu acho que o primeiro passo é procurar o RH da empresa, o seu gestor, né? Mas se essa vítima quiser ir para a esfera judicial, enfim, quais os canais? Bom, primeiro ela tem toda a possibilidade de fazer um boletim de ocorrência, porque essa conduta é claramente tipificada como um crime, e ela pode ter uma ação contra a empresa, que nós chamamos de rescisória indireta. Então ela vai sair com os recebimentos dos benefícios como se estivesse sendo demitida, sem prejuízo de uma ação civil pela indenização correspondente ao agressor. André Costa de Almeida, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço, um grande prazer falar com vocês.